E transformei assim, tipo, num instrumento. Com relação às coisas que a gente toca, com sonoridade. Gravando e... Nessa mata se dança toré. 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 Eu sou o Cal Barros. Olá, eu sou Diogo Spadaro. Oi, eu sou Tati Dias. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso processo de composição dentro da banda. E eu faço mais esse outro lado do chão, que é a percussão, né, que eu uso muitos tambores. E a gente, nesse processo, eu consegui trazer esse instrumento aqui, que é o timbal, né? É um instrumento que foi mais evidenciado pelo Carlinhos Brown na timbalada. E ele tem outra afinação. A percussão, por exemplo, se utiliza muito do timbal, que é um instrumento que é pouco imaginado para trio, né? Geralmente. E a gente foi experimentando essas sonoridades, né? E o timbal ele se mostrava ali muito interessante para o que a gente estava querendo apresentar. Fazer um som ali dentro do que a gente queria. Cal Barros trouxe o timbal, que deu uma diferenciada também na sonoridade. Conseguiu trazer o timbal com todas as peculiaridades e afinações para o que compôs diferente a sonoridade da banda, né? O músico percussionista precisa de vários instrumentos, mas eu precisava de algum instrumento onde ele fosse o cerne da coisa e que eu não precisasse carregar tantos tambores para poder fazer um trabalho. E aí fui adaptando isso ao timbal. A primeira coisa que eu fiz foi desafinar ele, né? Porque se hoje eu fosse levar esse instrumento, por exemplo, para tocar em Salvador, como ele deveria ser tocado, seria diferente, completamente diferente a afinação. Então eu consegui trazer para o que a banda precisava do grave. Que as pessoas estão mais acostumadas com uma batera ou com um carrom, um instrumento que dê mais esse sentido. Deu certo, eu fui colocando as outras peças, né? Pratos, blocos, tamborim, cachixis e outras coisas que a gente foi adaptando, e isso foi ficando muito interessante e trouxe o timbal para o cerne dessa musicalidade que a Bufela se propôs a fazer, né? E Tati traz aquela voz e as composições dela também. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória com o canto, né? Que é o que eu faço, o que eu executo na banda. Eu canto desde muito novinha, desde criança, sempre fui incentivada pela minha família, pela minha avó, principalmente. Cantava em coral de igreja, minha avó me colocava para fazer aula de teclado, então eu tinha algumas noções assim de melodia, né? E era solista, criança e tal. E aí o tempo foi passando, eu continuei cantando na igreja. E depois de passar da adolescência, eu saí da igreja e parei de cantar. E daí me dediquei à psicologia, o curso que eu vim fazer em Rio das Ostras, que foi a cidade onde eu conheci os outros dois abufelados. E daí eu fiz o curso de psicologia, fiquei bem afastada da minha voz, assim, não tinha mais contato, né, com a coisa do canto, não cantava mais. E aí, quando foi no final da faculdade, eu comecei a vincular muito a coisa da voz ao corpo, a performance. E a área da psicologia que mais me pegou, assim, foi a Gestalt terapia, que é justamente muito vinculada à coisa do corpo,
ao uso terapêutico que o corpo pode ter, que uma performance pode ter. Depois de um tempo eu comecei a entender um pouco a relação do canto com as direções, né, com a nossa caixa torácica, como que é a respiração, como que ela se dá, como que é essa saída do som, como que a gente pode controlar isso, né? E o Odoiá é uma música que me exige muito, porque ela tem aquele vocalize no começo que atinge uma região ali que eu consigo alcançar, mas quando eu tô muito concentrada, assim, quando eu consigo encaixar bem a voz, eu não posso cantar muito, assim, jogada essa música. Eu preciso estar ali com o meu aparelho vocal preparado para poder entoar essa melodia, né? Quanto ao restante da música, eu sinto assim que quando eu comecei a cantar o Odoiá, do começo de pegar essa música pra cá, eu sinto que muita coisa mudou da minha técnica. Eu acho que quando eu comecei a cantar, eu cantava mais soprado e era uma coisa mais... Oxalá me apontou o caminho do mar, né? Uma coisa mais ali. Acho que a minha voz estava um pouco maturando também. E hoje acho que eu tento usar um pouco mais de direção da minha voz, um pouco mais da técnica disso aqui, né? De subir aqui para a região da cabeça, né? Oxalá me apontou o caminho do mar. Tem uma coisa que abre, né? E é muito diferente, assim, os diferentes usos da voz, né? O Diogo Spadaro traz as guitarras dele, psicodélicas, é fantástico. E há algum tempo já tô aqui em Das Ostras fazendo música com o pessoal, produzindo, dirigindo shows, o que me ajudou muito a pensar numa sonoridade específica que eu quisesse chegar, porque eu considero muito que as pessoas às vezes falam muito de técnica. Tudo bem, técnica é uma maneira de se chegar a resultados com, às vezes, mais facilidade, vamos dizer assim, né? Você percorre um caminho menor para chegar. Mas além da técnica, eu acho que é muito importante a gente desenvolver os nossos próprios caminhos neuronais, como diria o Tiberê, que fazem com que a gente tenha identidade no nosso som, né? Identidade, como seria essa identidade? Seria quando a pessoa... Sabe quando você ouve um guitarrista ou um baterista que você já sabe quem é? Assim, caraca, só de ouvir? Então, aquele cara, com certeza, ele atingiu um nível de maturidade musical e de escolhas que fizeram com que ele seja conhecido pelo simples fato de tocar, né? Das notas ou da maneira rítmica, né? Existem várias maneiras. Dentro dessas maneiras tem as texturas também que são criadas, né? Não só com notas, com nada disso. Elas podem ser criadas simplesmente com efeitos, né? De embalar. Aparecer aqui no vídeo. Não quer aparecer no vídeo. E eu trago o Nordeste comigo, né, que eu já trago há bastante tempo. Essa coisa de pesquisa, de você pegar um instrumento que é feito para alguma coisa e você transformar ele para várias coisas, entendeu? Isso é uma coisa bastante interessante. Carrega também essa característica bem nordestina, que é do cal, né, a origem do cal. A guitarra do Diogo, assim, muito psicodélica, explorando muitos efeitos. Tem uma coisa que eu acho que, assim, algumas pessoas me perguntam sobre religião. Eu não sou religiosa, né? Mas o cal tem essa coisa bem marcada, relacionada à Umbanda. E ele tem uma relação com a composição que bate muito nisso, né? E eu, como sou a cantora, eu sou a porta-voz dessas letras, né? Desses recados que a gente tá passando ali com as letras. E daí eu acho que isso é um universo também muito político, né? Porque a gente acaba falando
de matrizes africanas. E isso é muito importante no contexto atual e acho que antes até também, né? Fela, como eu disse, somos 3 compositores, cada um com a sua vertente. Eu, como espiritualista da banda, como um bandista, né, fui trazendo essas informações para dentro do nosso trabalho e me descobri que eu sou um instrumento onde eu me conecto e as coisas acontecem, as composições elas vão vindo, e eu vou escrevendo e depois eu mostro para eles e a gente faz os arranjos. O processo de criação, por exemplo, de Odoiá foi uma coisa que eu, na época eu estava trabalhando em um restaurante do amigo meu e todo dia eu pegava esse caminho para pegar a van ou o ônibus para ir trabalhar. E nesse percurso eu sempre chegava ao mar, né, lá em Rio das Ostras, para chegar lá. E nesse caminho eu sempre ia me perguntando e conversando com a minha mãe, que eu sou filho de Iemanjá, pedindo a ela que me desse luz, me desse uma conexão mais forte, me desse coragem para eu poder seguir o meu caminho. E daí foi surgindo, todos os dias eu ia nesse caminho pegar a van ou o ônibus, e aí foi surgindo essas coisas na minha cabeça, né? E quando eu chegava sempre lá no mar, fazia uma prece para começar o meu dia, agradecia e ia embora. E aí veio surgindo, né, que nesse meu turbilhão de pensamentos veio na minha cabeça, Oxalá lhe apontou o caminho do mar, né? Aí que é onde mora Iemanjá, onde é o domínio dela, onde eu poderia ficar tranquilo, né? Porque eu estava indo em direção aos domínios de minha mãe. E aí foi surgindo a música, foi surgindo, cada dia vinha um pedacinho, até que a música se concretizou, né? E o Abufela mostrei para eles, eles gostaram, e a gente foi. E a coisa do vocalismo no começo? Você vê que, assim, fica ali no talo, né? Na coisa do... Parece que a minha voz, ela tá ali naquele limite ali da... Quase... É no falsete ali, né? Mas eu preciso ter muita concentração para fixar essa voz saindo aqui nessa direção. Tem uma coisa, assim, que eu acabei pegando muito, desse excesso de direção das notas, né? De onde encaixar... que foi através da técnica Alexander, uma professora chamada Geórgia, que eu tive aulas agora durante mais de um ano, e foram pela internet durante o período de pandemia, e isso me ajudou muito, assim, a gente fica deitado, né, nessa técnica e tentando encaixar essa postura, se vincular a essa postura que a gente usa para poder cantar, e o aparelho fonador ficar mais encaixado, mais fácil, mais confortável para a voz sair, né? E a gente vai tentando encontrar esses encaixes ali, e acho que muito disso eu tenho pensado hoje em dia para cantar, e Odoiá é uma dessas músicas que acabou mudando bastante, assim, a forma de cantar. A gente lançou um single, Odoiá, né? E depois lançou a música no disco, no nosso último disco. E eu não sei, eu ainda vou ouvir para saber se eu consigo entender alguma diferença desse canto, mas o que eu tô dizendo da diferença do canto que aconteceu é de lá do começo, de registros que a gente até não tem, né, até os dias de hoje. Normalmente na Bufela eu utilizo muitos pedais, né? Mas hoje a gente escolheu a música Odoiá, pra gente falar um pouquinho mais sobre ela, vontade de falar sobre todas, ligar tudo aqui. Mas como essa é uma música que eu uso mais uma abordagem harmônica e menos texturas,
assim, texturas que eu digo referente a efeitos. Então eu acho que com a guitarra aqui eu vou conseguir exemplificar bem o que eu quero falar. A primeira coisa que eu penso quando eu recebo uma música é como que eu posso trazer a minha identidade, lógico, dependendo do trabalho, como eu posso trazer a minha identidade para ela. Por exemplo, eu procuro muito em outras músicas, nessa, por coincidência, não, mas em outras músicas eu curto muito testar riffs que funcionam como contraponto à melodia principal, né? Se a gente tem um Lá menor, às vezes em vez de eu fazer um Lá menor nessa hora, eu poderia fazer alguma coisa desse tipo, né? Ou frases que soem mais, arpejos, dessa maneira. Mas focando em Odoiá, quando eu ouvi essa música e o Cal ele faz uma batida muito específica para ela, que a gente pensa em ciranda, mas acaba virando uma ciranda samba reggae no final das contas e muito específico, eu acho interessantíssimo. Eu senti que eu precisaria flutuar mais nessa música, assim como a Tati também faz com os efeitos de voz. Então, gente, eu voltei aqui agora equipada e com outro microfone para poder mostrar para vocês como que funciona esse efeito que eu uso na voz. Esse aqui é o pedal de voz que eu falei, que é o Boss VE20. Então, o mais apropriado para usar com microfone é o pedalzinho de voz. Existem outros modelos também. Esse aqui é um pedal digital, então, assim, quando eu canto Odoiá, vou cantar um trechinho agora, sem o uso do pedal, né? Tá em bypass, então tá sem nenhum efeito. Agora eu vou botar o efeito que eu falei para vocês que eu uso, que é com reverb e delay. Deu para sentir aí já a diferença? Fica uma sobrinha na voz. O reverb é como se você estivesse em um ambiente diferente, né? Um ambiente mais aberto, um hall, enfim, e uma arena. E o delay são as repetições da voz. Vou aumentar o delay aqui para vocês entenderem. Essa sobrinha foi um delay, que foi uma repetição de uma frase que eu falei aqui. Agora eu vou cantar esse mesmo trecho de Odoiá com esses efeitos de reverb e delay. E nessa coisa toda também, nessa gravação da música para o disco, teve a participação da minha filha, Carolina Luz, que é violoncelista, né, mora em Vitória, tocava na orquestra lá. E a participação dela foi muito importante, que ela trouxe essa leveza com esse instrumento maravilhoso que eu adoro, que é o cello, o grave dele, a sonoridade dele. E tem um trecho também, né, que é a Estrada de Prata do Mar, que eu não conseguia encaixar. E um dia, fazendo um churrasco lá em casa com meu filho, o Caê, e aí ele veio com essa coisa, eu achei muito interessante, porque realmente a lua faz uma estrada no mar, né? E é isso, Oxalá me apontou o caminho do mar, me mostrou minha mãe, as sereias que brincam com as ondas de lá. Oxalá tenha pena de mim, não me deixe partir por aí, sempre de que ela olhe por mim. Para que a percussão ficasse mais rítmica e marcada ali, ficasse mais, vamos dizer, não soando como percussão, mas quando você não tem mais nada tão rítmico quanto a percussão,
você dá um destaque a esse ritmo percussivo. Parece difícil, mas não é não. Agora eu vou tocar um pouco o que eu pensei quando eu pensei em flutuar nessa música. A música o Cal fez com... Ela basicamente funciona com uns 4 acordes, que ela naturalmente seria Lá menor. Xalá me apontou o caminho do mar. Ré menor. Mostrou minha mãe. Mi com sétimo. Lá menor. No caso aqui é um Lá menor com sétima e nona, né? Ela naturalmente era assim. Eu, aí, a partir disso, fui pensando, como que eu poderia colocar algo que se sustentasse mais, além de acorde, né? Pensar para além dos acordes. E pensei que eu poderia usar os acordes com o mesmo baixo, que seria o baixo em Lá, essa corda solta, fazendo nas cordas primas, que a gente chama aqui, os intervalos desse acorde, né? Então eu pensei, no Lá menor eu poderia fazer esse baixo em Lá mesmo, aí vem o Lá e o Dó aqui, que é um Lá menor mesmo, mas essas outras 2 cordas soltas, que é o Mi, que é a quinta naturalmente, e também tem o Si, que é a nona. Então acaba sendo um Lá menor com nona. Na hora de fazer o Ré, eu só andei aqui, ó, com essa galera aqui, lá para baixo, para a 12ª casa. Então aqui eu tenho já o Ré e o Fá, que é um Fá menor. Só que aí eu vou fazer um baixo em Lá também nele. Certo? E também vou aproveitar essas 2 cordas soltas, o Si e o Mi. O Si, no caso, é a sexta de Ré e o Mi é nona. Então é como se fosse um Ré menor com sexta e nona e baixo em Lá, né? Fica até um negócio meio árabe, um negócio meio, né, misterioso. Então, só para pegar esse movimento, ó, Lá menor, Ré menor. E o Mi não vai fugir dessa lógica. Eu vou lá, ó, Mi, Sol sustenido, que eu tenho o Mi maior. Só que eu não vou fazer o maior com sétima, eu vou fazer o Mi maior com baixo em Lá, que não é uma inversão natural de ser feita. E vou aproveitar o Si, que já é a quinta de Mi, e o Mi, lá, oitavadinho, que vai dar essa sonoridade, né? Então, juntando esses 3... Isso na bufela. Às vezes, se você for tocar com um baixista e ele for evoluir a harmonia, talvez você não seja interessante que você mantenha esse Lá, ou que o baixista também mantenha só o Lá para não chocar. Mas no final das contas, o que importa é o ouvido. Beleza? Deu para sentir, né? Que tem uma sobrinha que fica, e isso ajuda muito na hora de cantar, né? Geralmente você precisa o quê? De muito ar para soltar, né? E ter um controle sobre expelir esse ar, né? Sobre a saída de ar. Então, quando você coloca um efeito que potencializa isso, fica mais interessante, mais charmoso. Isso eu digo para determinadas músicas, né? Para o Odoiá funcionou muito bem. Dá essa malemolência, essa coisa meio onda, que tem a ver com a música, né? Tem a ver com Iemanjá, com o mar. A música fala sobre isso, então causa é como se fosse uma ambiência, como se você estivesse ali na praia, né? Ouvindo aquelas ondas que tem esse balanço, assim, essa coisa que se repete, que eu acho que filosoficamente fica parecido com um delay, né? Daí eu vou mostrar aqui mais ou menos como que funciona esse pedal. Ele é um pedal digital, né? Então eu tenho que operar tudo isso na mão. Eu venho aqui no menu, aí giro essa bolinha, vou até o delay. E aí você vê que o delay tá on, eu posso botar off, né? E aqui eu tenho o tempo, o feedback,
e o nível. Eu posso aumentar ou diminuir. Ó. Ficou com mais delayzão, agora com menos delay. Esse é o efeito do delay. E aí, aqui a gente tem reverb, que eu também posso colocar na chavinha on ou off e alterar onde que ele vai estar, como que ele vai soar. Ó. Esse tá mais brilhoso. E eu costumo usar esse aqui, Home. E aqui é o tamanho dele. Alô? Alô? Né? É isso. E quando o seu axé se derrama sobre a areia, levo flores pra Goiás, esperando a lua cheia pra clarear a estrada de prata do mar, pra clarear a estrada de prata do mar. Então, essa foi a construção da primeira parte ali, onde acontece a voz e acontece o tema. E no refrão não é diferente, depois a gente volta no tema, se vocês quiserem conferir aí. Mas aí, quando eu penso em arranjo, eu penso que quando a gente volta para o mesmo verso, ou estribilho, a gente pode pensar em elementos diferentes. Às vezes só um elementozinho diferente, uma percussão diferente, alguma coisa diferente, para voltar com um ar de novidade, né, para a música fluir melhor, lógico, na minha concepção. Né? Existem outras concepções. E para essa segunda parte, quando a gente volta na mesma letra e melodia da primeira parte, eu uso paleta. Né? Eu falei antes, mas eu tô tocando só com o dedo, porque eu senti que, no caso, essa música funciona mais com esse timbre. Não é só a maneira de tocar, é o timbre. Né? O dedo traz um timbre mais suave, mais grave, aveludado. A paleta... ela traz mais uma ponta aguda, que é interessante também, e que eu achei mais interessante para fazer essa segunda parte, onde eu falo que existe essa modificação. Se no primeiro a gente fazia... No segundo a gente vai marcar mais as tríades dos acordes. Aí aqui já é uma convençãozinha, né, para dar aquele charmezinho. E volta. Aí segue. Aí, para terminar, a gente vai lá para terça de lá para preparar o pré-refrão, né? Ou o refrão, ou não sei, é como quiser denominar as partes dessa música aí. Isso aí a gente, também na hora do arranjo, é legal que a gente convencione os nomes para depois cada um não ficar falando de uma parte diferente, certo? E eu posso configurar ele da maneira que eu quiser. Eu tenho vários outros numerinhos, outros bancos aqui para poder fazer as alterações que eu quiser e colocar o efeito que eu quiser. E também tem outras... Aí é um mundo, né, gente? Dá para você mudar as coisas por aqui. Enfim, aí é com vocês, se vocês quiserem explorar melhor sobre isso. Tá aí o nome, pesquisem na internet. E espero que tenha ajudado a entender como que funciona esse uso da voz, esse uso do aparelho vocal, mais ou menos, e também do uso do pedal, né? Foi bem básico o que eu falei, mas acho que já dá para entender mais ou menos como isso funcionou no meu processo criativo para a música Odoiá. Então, essa é a minha contribuição aqui para Odoiá. Existem muitos mais assuntos que eu gostaria de falar aqui, referentes a essa questão, principalmente rítmica, que eu não abordei muito aqui nesse momento, mas que é totalmente importante dentro do todo. Mas é mais ou menos assim que eu penso quando eu recebo uma música, e como eu estou expondo aqui como eu pensei e fiz Odoiá, certo?
Então é isso.